Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Atenção, galera do Paz, você que vai fazer a prova da terceira etapa do Paz UNB, você que está cursando a terceira série, não perca esta aula. Vou fazer uma análise do poema Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. Vamos entender por que esse poema também trata da metalinguagem, além de ter influência do surrealismo. Vou relacionar as características formais e temáticas ao estilo do autor. Então, cai pra dentro! O poema Tecendo Amanhã foi publicado no livro A Educação pela Pedra em 1966. Nesta época, o Brasil já estava vivendo há 2 anos a ditadura militar. O país era governado pelo presidente Castelo Branco. 2 anos antes, no início da ditadura, João Cabral de Melo Neto, o nosso grande poeta, teve o seu nome incluído em uma lista de 10 diplomatas que deveriam ser caçados. O motivo vem ainda da época do governo de Getúlio Vargas, em 1952, quando João Cabral de Melo Neto era diplomata, era secretário na Embaixada de Londres. Ele enviou uma carta a outro diplomata na Alemanha, chamado Paulo Cotrim, pedindo a Paulo Cotrim que escrevesse um artigo sobre a economia brasileira, usando pseudônimo, e este artigo seria publicado em uma revista inglesa relacionada ao Partido Trabalhista. E isso fez com que ele fosse acusado de estar criando uma célula comunista dentro do Ministério das Relações Exteriores. Por causa disso, o poeta teve de deixar Londres, deixar o cargo diplomático e voltar ao Brasil para responder a processo administrativo e criminal. Nos livros didáticos, a terceira geração do modernismo aparece começando em 1945 e terminando em 1960, mas há controvérsias em relação ao ano que marca o término da terceira geração modernista. Alguns dizem que ela termina em 1980, outros dizem que ela se estende até hoje, mas hoje o que temos, na verdade, são obras literárias que têm influência de tudo que foi feito na nossa literatura, de todas as mudanças, desde a semana de 22. Em 1945, os autores literários tinham a ideia de pesquisa da forma, de pesquisa estética. Queriam retomar a beleza da forma artística. Por isso eles vão ser chamados de parnasianos. Na poesia vão se preocupar com a metrificação e com as rimas. Na prosa, nós vamos ter aí Guimarães Rosa representando o regionalismo e Clarice Lispector representando uma prosa intimista. A terceira geração do modernismo, a poesia, vai rejeitar o verso livre, a linguagem mais despojada, a falta de rima, as sátiras. Por isso, os autores serão chamados de neoparnasianos, mas atenção, porque essa comparação ela se dá apenas pela forma do poema. A temática vai ser muito diferente daquela temática do parnasianismo.
João Cabral de Melo Neto nasceu em 9 de janeiro de 1920 em Recife, filho de senhor de engenho, primo do intelectual Gilberto Freire e do poeta Manuel Bandeira. João Cabral passou a maior parte da sua infância nos engenhos da família entre as cidades de São Lourenço da Mata e Moreno. Desde criança já era apaixonado pela leitura, lia muito, gostava de ler para os empregados dos engenhos. Essa experiência na infância, nos engenhos da família, influenciou muito a temática social da sua obra. Passou a infância e a juventude cercada por intelectuais em Recife. Em 1941, aos 21 anos, participou do primeiro Congresso de Poesia de Recife e leu um opúsculo de sua autoria. Isso foi considerado praticamente uma estreia literária. No ano seguinte, aos 22 anos, publicou seu primeiro livro, A Pedra do Sono. Neste mesmo ano, conheceu o pintor, o artista plástico Vicente do Rego Monteiro, e foi morar no Rio de Janeiro. O autor ele era apaixonado por artes plásticas. Quando viveu na Espanha como diplomata, foi muito amigo do pintor Joan Miró. Essa influência das artes plásticas aparece na sua poesia, por ser uma poesia muito visual, como nós vamos inclusive identificar no poema Tecendo Amanhã. Aos 27 anos de idade, em 1947, ele prestou concurso público para a carreira diplomática e foi aprovado e viveu em várias cidades do mundo, como Sevilha, Londres e muitas outras. Em 1950, foi colocado à disposição para responder a processo administrativo e processo criminal, como eu já falei no início da aula. Exerceu sua carreira literária durante todo o tempo em que foi diplomata. A Espanha, por ser um país onde ele mais viveu como diplomata, foi temática recorrente da sua obra. O poeta tinha sonho de ser jogador de futebol e não conseguiu, e por isso fez do futebol também uma temática da sua obra. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e da Academia Pernambucana de Letras. Em 1999, ele se aposentou e teve um problema na visão que o tornou quase cego. Isso o levou à depressão e ele morreu em 1999, aos 79 anos. João Cabral de Melo Neto é considerado o representante da poética na terceira geração modernista, embora sua obra transcenda a própria estética da terceira geração modernista. Sua obra tem uma certa singularidade. Começa com o livro A Pedra do Sono, em 1942, um livro de influências surrealistas. O surrealismo foi uma vanguarda europeia que influenciou muitos escritores modernistas. Esse livro está voltado para o mistério, para o sombrio. Em 1945, 3 anos depois, ele lança O Engenheiro. E aí nós já podemos ver o que será a sua poesia. Uma poesia voltada para o mundo concreto, para as imagens. João Cabral não acreditava que existiam temas específicos para a poesia. Para ele, palavras, por exemplo, como pão, cadeira, maçã, eram muito mais poéticas do que tristeza e angústia. Ele não queria falar de sentimentos como os românticos queriam. Ele queria definir o mundo a partir da visão concreta, mencionando os objetos. Então, o trabalho da poesia, na visão de João Cabral, era um trabalho engenhoso, quase geométrico. E ele acreditava que poderia falar de assuntos abstratos a partir de imagens concretas, porque o sujeito que lê, ele sente o mundo por meio dos objetos concretos.
E ele acreditava que retratando esses objetos pudesse evocar sentimentos. Então ele começa a sua obra com uma pedra, a pedra do sono, e termina com outra pedra, a educação pela pedra. Uma palavra que ele emprega em muitos poemas. Segundo a visão de João Cabral de Melo Neto, a palavra no poema deveria ser como uma pedra no feijão. Do mesmo jeito que a pedra no feijão nos faz parar para entender o que está acontecendo, nos faz parar de mastigar, a palavra no poema deve ser assim para o leitor, deve fazer o leitor parar para pensar antes de ir para a próxima palavra. Sua obra, devido à influência da amizade com artistas plásticos, tem uma característica muito visual. Podemos perceber isso no poema Tecendo Amanhã, em que ele se utiliza de imagens de vários galos para formar um todo. Então, ele se apropria de imagens do concreto. À medida que o escritor vai escrevendo, ou à medida que o leitor vai lendo, ele vai vendo, por meio das palavras, a manhã sendo tecida, na visão do poeta com muitos galos. Ao mesmo tempo, o poeta está falando da tessitura do poema, está falando da construção do poema. Ele está tecendo a manhã, mas está tecendo com as palavras. Vamos fazer uma pequena leitura crítica das estrofes agora. Bom, primeiro eu quero falar do título do texto, Tecendo Amanhã. O verbo tecer significa entrelaçar fios de uma forma metódica. Então, tecendo amanhã, o verbo está na forma nominal chamada gerúndio. O gerúndio significa uma ação em movimento. Isto quer dizer que, à medida que o poeta escreveu esse poema, à medida que ele foi escrevendo cada verso, ele foi construindo a manhã por meio de palavras. E à medida que cada leitor lê esse poema, ele constrói a manhã por meio de palavras. Por isso, o poema tem um caráter metalinguístico também. Agora, podemos observar como o surgimento dessa manhã é apresentado de um modo como se fosse um sonho, algo muito imaginário. Isso revela a influência do surrealismo, porque imaginem o que é que o poeta diz. O poeta diz que, para surgir amanhã, cada galo solta um grito e esse grito forma um fio de sol. E todos esses fios de sol entrelaçados formam uma manhã, uma teia, como se fosse um balão, como se fosse um todo. Então a gente percebe aí a influência do surrealismo, a manhã surgindo como um sonho. Do ponto de vista sintático, os versos também, eles vão se entrelaçando como fios para formar um tecido de palavras. Então, observem que na primeira estrofe nós temos 2 períodos. O primeiro período tem um galo sozinho. Você pode imaginar isso, pode visualizar isso na animação que aparece no início desta aula. Aparece um galo sozinho e quando se diz que ele precisará de outros galos, aparecem outros galos. Depois esses outros galos desaparecem, ele fica sozinho e então começa-se a tecer a manhã, porque cada um vai soltando um grito e se juntando ao grito dele. Então observe, no segundo verso, o pronome ele retoma a expressão um galo sozinho. Então há uma tessitura aí.
No terceiro verso surge um galo novo, de um que apanha esse grito. Esse um é um galo novo, mas que se relaciona com o outro aqui, de um que apanha esse grito, que ele é aquele que está lá no primeiro verso, um galo sozinho. No quarto verso aparece um novo galo que se junta a esse outro com o fio que é formado por grito com o fio do outro. E assim sucessivamente, por meio da repetição do outro e do ele e das elipses, nós vamos percebendo que os versos vão formando um período todo entrelaçado. A segunda estrofe confirma já o tecido da manhã formado, porque ele diz: se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, o que vocês podem observar na animação que abre essa aula, porque os fios de sol também ficaram num formato arredondado. E aí ele diz: se entretendendo, isso é um neologismo, se entendendo entre todos, mas galo é irracional. Quem se entende são os seres racionais. Aí são os poetas que se entendem independente da linguagem metafórica, se entendem diante do fazer poético, já que o poema tem um caráter metalinguístico. Galera, este foi mais um vídeo da Zimaco Letras com o professor Rosimar. Se você quer mais videoaulas de literatura nesse formato, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe.